Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por essa noite preciosa, especial, que nós estamos reunidos na casa do Senhor para adorarmos o nome do nosso Deus e recebemos aquilo que Ele tem destinado para o nosso coração na noite desse dia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Enquanto você está localizando o livro dos Juízes, capítulo 6, eu quero aqui louvar ao Senhor. Quero exaltar o nome do nosso Deus pelo privilégio de poder estar junto com os irmãos aqui nessa noite. Louvar ao Senhor em especial pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Aguinaldo, que é um amigo precioso que o Senhor nos tem dado. Deus abençoe, pastor, de uma maneira gloriosa a sua vida. E a minha oração é que a bênção que estava sobre os rebanhos de Jacó, a bênção da multiplicação, também esteja sobre essa igreja. Que ela cresça, fortalecida e abençoada pelo Senhor. Louvo a Deus pela vida de todos os obreiros que estão em minha retaguarda. Que Deus abençoe de uma maneira poderosa e gloriosa a vida de cada um. Todos os irmãos que estão celebrando nessa noite, que passaram um ano se preparando para essa data. Que Deus abençoe cada conjunto, cada grupo, cada jovem. Todos os irmãos sejam fortalecidos pela graça de Deus nessa noite, nessa casa. Deus abençoe, um prazer também rever meu amigo Lucas. Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe de maneira poderosa. Um amigo precioso que Deus nos tem dado nessa cidade. Eu estou feliz também porque das últimas 2 vezes que eu estive com o pastor Aguinaldo, eu estava sozinho, né, pastor? Mas dessa vez Deus preparou e eu vim com o time completo, né? Está ali a Camila, minha esposa, que já louvou. Deus abençoe. E a gente recebeu um convite para voltar em janeiro já, tá? Só que só se ela louvar, senão eu não prego. O pastor Aguinaldo que falou. Deus abençoe. A Camila está ali, a Radassa, que está em algum lugar por aí, que eu não estou vendo, mas está ali. A Radassa, o Azaf, que também está por ali. É um presente de Deus quando a família pode viajar para fazer a obra do Senhor, né? Nós estávamos ali na cidade de Antonina na noite de ontem. Deus foi bom conosco, salvou, batizou com o Espírito Santo. E de lá nós viemos direto para cá. E eu creio que Deus tem coisas grandes aqui nessa noite. Amém? Juízes, capítulo 6. Eu gostaria de ler junto com os irmãos o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Glória a Deus. Se nós pudermos alinhar, o meu irmão do teclado, se puder me auxiliar no final da mensagem, pode? Fica por aí, se me ajuda depois. Deus abençoe de uma maneira poderosa a sua vida. Obrigado por auxiliar. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11 e versículo de número 12. Se você localizou, pode confirmar dizendo amém? Está escrito assim: Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do terebinto que estava em Ofra e pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Então lhe apareceu o Senhor, o anjo do Senhor. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valente. Amém. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Louvando ao Senhor, exaltando a Ele, porque Deus está nessa casa. Uma pessoa ouviu, eu vou repetir: Deus está nessa casa, meus irmãos. Isso. Olhe para mim aqui.
Meus irmãos, eu estava pensando sobre que palavra eu deveria deixar ao coração dessa igreja na noite desse dia. Depois de passar por alguns textos, o Espírito de Deus me trouxe até o livro dos Juízes, capítulo de número 6. E eu estava essa tarde anotando algumas coisas que o Espírito de Deus colocara a minha alma para falar ao coração dessa igreja. Aqueles que aqui estão e que são pregadores da palavra, sabem que às vezes Deus nos dá um tempo para prepararmos uma mensagem. Deus coloca um texto em nosso coração e Deus nos dá a oportunidade de trabalhar aquele texto. E aí você fica às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, enfim, trabalhando o mesmo texto para pregar uma mensagem à igreja. Mas existem outras vezes que Deus diz: eu não vou te dar tempo. A mensagem é essa e prega agora. A mensagem que eu vou pregar aqui hoje, ela veio dessa maneira. Na última semana, o Espírito de Deus começou a me levar para Juízes, capítulo 6. E na tarde desse dia, algumas coisas me foram compartilhadas ao coração, das quais eu quero deixar ao coração dos irmãos aqui hoje. Juízes, capítulo de número 6. Quando nós lemos o livro dos Juízes, eu gosto muito da leitura desse livro. Porque quando eu leio Juízes, todos os capítulos, o livro completo de Juízes, ele cobre um período histórico muito interessante. E o livro dos Juízes, ele nos mostra como o Espírito de Deus é tomado de zelo pelo seu povo e como ele levanta homens e mulheres, às vezes, diga-se de passagem, homens e mulheres altamente improváveis de serem usados pelo Senhor, mas que Deus os levanta para fazer a diferença. O livro dos Juízes, ele cobre um período histórico em que o povo estava vivendo um momento muito delicado. Delicado por quê? Porque os áureos tempos da liderança de Moisés havia passado. Os bons tempos da liderança de Josué também haviam ido embora. E tudo o que ficou para o povo agora era uma recordação de um tempo bom que eles viveram, mas que já não existia mais. Aquela recordação de quando eles lá no passado eram escravos na terra do Egito, mas que Deus levanta Moisés com mão forte e o Senhor o coloca como libertador da nação. Está lá Moisés, um homem que vivia de uma vida com um certo conforto no Egito, mas que nasceu com o propósito de Deus. E Deus o levanta para ir até Faraó e dizer: é necessário que você deixe que o povo de Deus saia da escravidão, porque Deus deseja levá-los para uma terra onde eles louvarão ao Senhor com liberdade. Você lembra da história? Quando Moisés fala com Faraó, o Faraó fecha o coração, mas Deus envia 10 pragas sobre a terra do Egito para quebrar o coração do Faraó, para que o povo saísse em liberdade. Bem verdade que a ciência tenta, de alguma maneira, desmerecer o que Deus fez na terra do Egito e dizer que tudo que houve ali, na verdade, não foram pragas enviadas pela mão de Deus. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma sequência de eventos naturais. Dizem alguns que o que houve no Egito foi que um vulcão entrou em erupção. Esse vulcão entrando em erupção, ele superaqueceu as águas do rio Nilo. As águas aquecidas, ela produz uma alga no fundo das águas, e essa alga libera uma toxina que deixa as águas avermelhadas como sangue. As águas contaminadas, as rãs e os sapos saem para a margem. As rãs e os sapos morrem na margem, atraem moscas, as moscas se alimentam da podridão, vão
e contaminam homens e animais, gerando úlceras, e assim por diante. A ciência vai tentando dizer que tudo que houve no Egito não tem nada de milagre. Foi apenas uma sequência de eventos naturais. Mas nós sabemos que não é verdade. Tudo que houve no Egito foi a mão de Deus, porque Deus queria quebrar o domínio do faraó e queria levar o seu povo para uma terra onde eles teriam liberdade. De maneira que Deus quebra o domínio do faraó, tira o seu povo do Egito. Eles começam a peregrinar pelo deserto, rumo à terra que Deus tinha para eles. E a verdade é que nesse deserto, eles enfrentaram muitos desafios, como, por exemplo, o desafio de estar diante do mar e não ter para onde ir e o inimigo está vindo atrás deles. Mas Deus, pelo seu propósito, abre as águas do mar para que eles passem. Eles enfrentaram não ter alimento no meio do deserto, mas Deus, por sua bondade, envia alimento no meio do deserto. Eles enfrentaram o desafio de não ter água no meio do deserto, mas Deus, por sua bondade, envia a água no meio do deserto. Eles chegam até a fronteira da terra prometida, depois de peregrinarem por 40 anos no deserto. E quando eles finalmente vão entrar, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o teu tempo terminou. É hora de passar a responsabilidade para outro. E a responsabilidade vai cair sobre os ombros de Josué. E Josué começa a liderar o povo para que entre na terra onde o Senhor tinha preparado para eles. Quando ele assume, logo de início, ele tem um grande desafio, porque ele está diante do Jordão, as águas estão revoltas, e ele não tem como passar para entrar na terra que o Senhor havia dado. Mas Deus lhe dá uma estratégia, e para mostrar que estava com Josué, como esteve com Moisés, as águas do Jordão se abrem para que o povo passe. O povo entra na terra prometida. Seu primeiro desafio, vencer a poderosa cidade de Jericó. E eles se veem amedrontados, sem saber o que fazer. Como ex-escravos lutarão em uma guerra e vencerão a poderosa Jericó? Parece humanamente impossível, mas Deus interviu no processo, derrubou as muralhas, deu vitória para o seu povo. Eles prosseguem a jornada, têm um deslize na sequência, perdem uma guerra para a pequenina cidade de Ai, até que eles alinham as coisas de novo, e alinhando, eles voltam a ter vitória na batalha, e eles conquistam a terra prometida, conquistam a terra que o Senhor tinha para eles, até que Josué desce à sepultura. E quando Josué desce à sepultura, não há um sucessor para assumir o seu lugar logo na sequência. De maneira que Deus levanta um Moisés, Deus levanta um Josué. Só que quando Josué morre e não há um sucessor, a nação começa a viver um tempo complicado, porque eles não têm um líder humano, eles não têm uma referência, e não tendo referência, algumas coisas começam a acontecer. A primeira delas, o livro dos Juízes inicia dizendo que naquele tempo, cada um fazia o que bem queria, cada um vivia segundo o seu próprio coração. Eles não tendo um líder que os direcionasse, cada um agia conforme achava melhor. Porém, ainda há alguns outros problemas. Um deles é que as nações vizinhas, vendo que Israel não tinha um líder, consideravam eles um povo frágil, fácil de dominar, e se levantavam contra eles para dominar e para vencê-los. E eles, vivendo segundo o seu próprio coração, vivendo segundo a maneira que eles bem entendiam, entrando pelo caminho do pecado, não tendo um líder sobre eles, as nações se levantavam. E quando as nações se levantavam, Deus entregava o povo na mão do inimigo, para que eles se lembrassem de onde eles vieram, quem eles eram, o que o Senhor havia feito por eles. E quando eles estavam na mão do inimigo, Israel começava a orar.
Israel começava a clamar. E quando eles começavam a clamar, Deus ouvia. E ele levantava então, no meio da nação, homens e mulheres também, que seriam usados pelo Senhor como instrumento para libertar Israel da mão dos seus inimigos. Diga-se de passagem que cada homem, cada mulher que é levantado pelo Senhor no livro dos Juízes para liderar o povo na guerra, todos eles passam pelo mesmo processo. Qual é o processo? O de que a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor veio sobre ela. Todos os que foram levantados por Deus, a primeira coisa que a Bíblia aponta é: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Porque ninguém, repito, ninguém dentro do âmbito da obra de Deus pode ser levantado para fazer a diferença se primeiro não for tomado pelo Espírito de Deus para fazer a sua obra. O Espírito de Deus vinha e levantava essas pessoas. Esses homens e mulheres que Deus levantava eram chamados de juízes. Daí vem o nome do livro. A Bíblia fala sobre 14 juízes que o Senhor levantou nesse livro para fazerem a diferença. Eu quero pensar rapidamente com os irmãos aqui na história de apenas um deles, o de Juízes capítulo 6, que é um moço chamado Gideão. E a Bíblia vai nos dizer, em Juízes capítulo de número 6, que nesse tempo Israel vivia em declínio espiritual. Israel vivia uma apostasia terrível. E vivendo essa apostasia terrível, a Bíblia diz que os midianitas se levantam e eles vêm contra a nação de Israel. E eles estão atacando a nação, eles estão destruindo a nação está desprotegida. Porém, lendo esse texto, uma coisa me chamou a atenção sobre a maneira como esses inimigos atacam a nação de Israel. Porque você lendo essa passagem, você percebe, esses inimigos de Juízes capítulo 6, eles não estão em busca de expansão territorial. Normalmente, toda guerra era travada quando um inimigo queria possuir a terra do outro. Mas Juízes capítulo 6 mostra o inimigo que ele não quer possuir a terra de Israel. Ele não quer possuir aquela região. Não, muito pelo contrário, eles deixam que Israel fique na terra, eles deixam que Israel trabalhe, eles deixam que Israel produza. O problema é que quando a produção estava pronta, quando a colheita havia gerado os seus frutos, a Bíblia diz que eles vinham e destruíam então toda a produtividade, tudo aquilo que a terra havia produzido. Eles são um tipo de inimigo que não se incomoda com Israel estar na terra. Não, eles não querem a terra. Eles só não querem que a terra produza. Eles não querem dominar aquele espaço. Eles só não querem que a terra produza. Deixe-me te dizer que há alguém que parece que é discípulo da escola dos midianitas. Quem são essas pessoas? São aquele tipo de pessoa que não tem problema com aquilo que você possui. Eles não têm problema com a empresa que você tem. Eles não têm problema com a liderança que você tem. Eles não têm problema em ver que você está em uma posição de honra. A única coisa que incomoda eles é quando aquilo que você lidera começa a produzir. Eles até dizem, pode ficar aí, nós queremos a sua liderança. Mas quando começa a frutificar, os frutos incomodam. Há alguém que não se incomoda com você ter uma posição de destaque dentro do reino de Deus. Mas o que vai começar a incomodar é quando a posição que Deus te colocou começa a se tornar um lugar de produtividade. Aí eles se levantam e diz, quer liderar? Lidere, mas nós não queremos ver fruto, nós não queremos ver crescendo. Quer estar na frente do trabalho? Esteja, mas seja mais um, seja natural, seja comum, porque se você começar a produzir, a tua produtividade vai nos incomodar.
Há alguém que se levanta e começa a atacar quando observa que aquilo que Deus te deu está produzindo, está gerando, está crescendo, está evoluindo. Eles vêm e eles tentam destruir aquilo que Deus está fazendo gerar na sua história. Mas eu quero iniciar essa palavra liberando uma sentença de Deus sobre a sua vida. Qual é a sentença? Aquilo que você está produzindo, inimigo nenhum vai colocar a mão, mas Deus vai guardar a produtividade da sua história. Eles se levantam e eles vêm para destruir aquilo que Israel está produzindo. É um tipo de inimigo que vem e que tenta destruir aquilo que eu estou gerando, aquilo que eu estou produzindo. Pastor, mas espera aí, eu não tenho inimigos, eu não tenho ninguém que eu considere. Queridos, eu também penso assim, que nós não devemos considerar as pessoas à nossa volta como inimigos. Até porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 e versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é uns contra os outros aqui dentro da igreja. Não, a nossa batalha ela é espiritual. Há um inimigo espiritual que nós temos que vencer. Mas em contrapartida, também nós devemos lembrar que Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 10 e versículo de número 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. A Bíblia também nos diz, em Romanos capítulo 12, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou seja, a Bíblia revela que nós temos inimigos espirituais, sim, nós temos, mas também nessa terra é possível que alguns de nós tenhamos, na jornada dessa vida, desafetos, pessoas que não gostam de nós, pessoas que não acreditam no que Deus vai fazer na sua vida, pessoas que não acreditam no que Deus te entregou. É possível que nós tenhamos pessoas assim, e a Bíblia denomina essas pessoas de inimigos, não por consideração nossa, mas porque no coração deles, eles estão nutrindo uma inveja, uma ira, uma perseguição, uma raiva contra aquilo que Deus disse que vai fazer na sua história. E eu estava pensando, o que é que nós fazemos para gerar inimigos? Porque verdade seja dita, irmãos, nenhum de nós quer ter inimigos, nenhum de nós quer ter desafetos, nenhum de nós quer ter alguém que não gosta da gente. Se nós pudéssemos escolher, nós queríamos ser amados por todo mundo, nós queríamos ser admirados por todo mundo. Pastor Aguinaldo, se nós pudéssemos escolher, nós só teríamos intercessores, nós só teríamos gente que ora por nós. Se nós pudéssemos escolher, nós só teríamos gente que aperta a nossa mão e diz, eu oro para que Deus faça coisa grandiosa na sua história. O problema é, irmãos, que não está no nosso domínio esse tipo de coisa. Mesmo nós não querendo, vez por outra, alguém faz um grupinho contra aquilo que Deus está gerando na sua vida. Mesmo nós não queremos, alguém vai lá na rede social criar uma conversa a teu respeito. Alguém monta um grupo no WhatsApp para falar sobre a sua vida. Mesmo nós não queremos. Eu estava pensando, quando é que nós geramos inimigos nessa terra? E pelo menos 3 circunstâncias vieram ao meu coração. Quando é que nós geramos inimigos nessa terra? Em primeiro lugar, você gera inimigo quando você não preenche a expectativa que o outro criou a seu respeito. As pessoas olham para nós e elas tendem a olhar para mim e para você e na mente delas tentar determinar como eu tenho que ser, como você tem que ser. Na mente delas, elas criam uma imagem que eu tenho que agir daquela maneira, eu tenho que agir daquela forma, eu tenho que ser do jeito que ela imaginou. Ela imagina que eu só posso pregar de um jeito, eu só posso me vestir de um jeito, eu só posso falar de um jeito, eu só posso me relacionar com as pessoas que na mentalidade dela é saudável. E quando eu não preencho a expectativa do outro a meu respeito, muitas vezes essa pessoa se declara um inimigo sobre a minha história. Segundo, nós criamos inimigos nessa terra simplesmente existindo. Já aconteceu com você de você chegar em um lugar e você não fazer absolutamente nada?
Na verdade, não deu tempo nem de abrir a boca. E alguém já olhou para você e diz, não fui com a tua cara. Não gostei de você. Aí você vai se perguntando, mas o que é que eu fiz? Onde é que eu errei? Não fiz nada. Por que a pessoa está nutrindo esse sentimento? É porque algumas pessoas olham para nós e veem em nós coisas que na verdade são frustrações pessoais dela, mas que ela projeta para fora. E ela começa a odiar todo mundo, que de alguma maneira faz ela lembrar dos seus próprios fracassos pessoais. Por exemplo, tem alguém que odeia quando vê o outro pregando na igreja. Mas por que odeia? Porque lá dentro dele ele tinha um desejo. Mas esse desejo dele nunca levou ele para a oração, nunca levou ele para o jejum, nunca levou ele para a leitura da palavra. Aí quando vê Deus levantando outro, ele ao invés de melhorar o seu sacrifício e a sua vida, ele começa a perseguir quem Deus está levantando, porque ele tem uma frustração pessoal e projeta isso sobre a vida de alguém. Alguém que não é feliz no seu casamento e quer destruir o casamento dos outros. Alguém que é frustrado na vida financeira e está preocupado com a vida financeira dos outros. Há alguém que está numa frieza espiritual terrível e está preocupado com quem está dando glória, está preocupado com quem está glorificando, porque ele tem uma frustração pessoal e projeta isso para fora e começa a perseguir quem está vivendo um tempo especial da parte de Deus na sua vida. Mas a boa palavra de Deus para nós aqui nessa noite é, ainda que alguém não goste do que Deus vai fazer na sua vida, Deus não está aqui para pedir permissão para ninguém. Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar e vai gerar milagre na sua história. Quando é que a gente gera inimigo? Quando não preenche a expectativa. Segundo, simplesmente existindo. Terceiro, quando é que a gente gera inimigo? Eu lhe digo, dizendo não. Quando é que a gente gera inimigo? Quando você precisa olhar para alguém que estava cheio de expectativa a teu respeito, estava confortável com alguma situação na sua vida, mas você precisa olhar para essa pessoa. Em determinado momento, você precisa dizer um não para ela. E alguém já disse que o maior teste de uma amizade é quando você precisa dizer não para alguém. O maior teste de uma amizade não é quando você faz churrasquinho domingo à tarde na sua casa e convida todo mundo para participar. O maior teste de uma amizade não é quando depois do culto você chama todo mundo para ir na pizzaria junto com você. O maior teste de uma amizade não é quando você faz uma festa e quer que todo mundo participe, porque aí é fácil. Você quer saber quem é seu amigo de verdade? É quando você precisa dizer um não, é quando você contraria, porque quando você diz não, se a pessoa foi embora, virou o rosto, não falou mais com você, não era amigo verdadeiro, porque amigo verdadeiro entende os seus sims, mas também vão entender quando você diz não. Deus nos guarde, pastor, mas de vez em quando acontece. O senhor precisa dizer não para alguém? Não fez nada. A única coisa que fez, precisou dizer um não. E a pessoa se revolta. Vai embora. E se declara nosso inimigo. Às vezes é um obreiro que senta do nosso lado. É um obreiro que está junto conosco. Mas é acostumado com o sim. O dia que o pastor precisa dizer não, ele sai daqui, se revolta e ainda quer levar metade da igreja junto. Quando é que alguém se torna nosso inimigo? Muitas vezes quando nós dizemos um não. Quando diz, ei, eu preciso de tal coisa e você diz não. Aí se levanta contra, aí se declara inimigo. E muitas vezes começa uma perseguição travada. E diga-se de passagem, nenhum de nós gosta, mas de vez em quando nessa vida a gente passa por perseguição. E só a eternidade vai revelar quantos pastores, quantas mulheres, homens estão aqui hoje e estão muitas vezes perdendo noite de sono. Por quê? Porque há uma perseguição no trabalho, há uma perseguição, quem sabe, dentro da igreja, há uma perseguição no departamento, há uma perseguição por onde você anda. Alguém está tentando destruir os seus sonhos e os seus projetos, mas aí Deus me trouxe aqui hoje para dizer, descansa a tua alma, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar de pé. Perseguição nenhuma vai destruir a sua história.
Israel estava debaixo de intensa perseguição. Escute. E quando Israel estava debaixo de intensa perseguição, a sua colheita sendo levada, eles tendo a sua produtividade destruída, eles vendo que geravam e não podiam colher, não podiam desfrutar daquilo que eles geravam. Quando Israel está no desespero, não sabe o que fazer, a Bíblia diz no livro dos Juízes, no início do capítulo 6, que quando Israel se viu apertado, quando Israel se viu em apuro, a Bíblia diz assim: então clamaram ao Senhor. Então clamaram ao Senhor. E eu vou te dar uma palavra: quando a igreja clama, o céu responde. Não, eu vou repetir: quando a igreja clama, o céu responde. Eles clamaram ao Senhor, e quando eles clamaram ao Senhor, Deus se colocou em pé no trono e disse: o meu povo está clamando, então eu vou descer para dar a vitória. Eles clamam, e quando eles clamam pelo Senhor, pedindo a misericórdia, a Bíblia vai dizer que Deus vai responder. E como é que Deus vai responder o clamor do povo? Escute, Juízes capítulo 6 e versículo 8. Como é que Deus responde? Diz assim: e mandou-lhes um profeta. Me ajude. Mandou-lhes um. Escute isso. Eles clamaram. Eles oraram. E para responder a oração do povo, o que é que Deus fez? Primeiro, Deus levantou um profeta. Precisa corrigir a nação, precisa alinhar a nação, precisa dar uma palavra para a nação. Muito bem, Deus levantou um profeta. Para corrigir o seu povo, Deus levantou um profeta. Quando Deus precisa corrigir a igreja, quando Deus precisa alinhar alguma coisa dentro da igreja, escute isso, Deus levanta profeta. Quando Deus precisa alinhar a igreja, Deus não levanta youtuber, Deus não levanta blogueirinho, Deus não levanta site de fofoca. Quando Deus precisa corrigir a igreja, Deus ainda levanta profetas nessa terra. Tem alguém que às vezes quer corrigir alguma coisa dentro da igreja e acha que vai alinhar as coisas da igreja levando fofoca para site de fofoca. Há alguém que acha que vai alinhar as coisas dentro da igreja indo para a internet, bancando o youtuber, o blogueirinho e expondo a igreja. Mas eu vou te dizer, se precisar corrigir, Deus levanta profeta. Deus levanta profeta. Deus levanta profeta. Deus, já começou a chacoalhar. Deus levanta profetas. Eu vou te dar uma palavra: o Deus que levantou profetas em Juízes capítulo 6 ainda tem profeta nessa terra. Não, eu vou repetir: Deus ainda tem profeta nessa terra. Ainda tem homem de Deus, ainda tem mulher de Deus. E se prepare, antes que esse culto acabe, Deus pode levantar alguém e vai trazer uma palavra direto para a sua história aqui hoje. Deus levanta um profeta, e o profeta ele vai profetizar, ele vai falar ao povo. E eu estava aqui observando algumas coisas. Escute, a pregação desse profeta, ou a profecia que ele liberou, visa produzir, ou visava produzir no meio do povo, pelo menos 4 coisas. Quais são elas? Quando o profeta começou a profetizar, ele diz assim, Deus falando na boca dele: eu vos fiz subir da terra do Egito. A primeira coisa que a pregação desse profeta visava gerar no meio do povo era lembrança, era memória do que Deus havia feito. Há alguém que muito facilmente esquece do que Deus já fez na sua vida. Tem gente que está levando a sua vida de tal forma, entrando por caminhos estranhos, entrando em relacionamentos estranhos, porque esquece o que Deus já fez na sua vida. Alguém que está dentro da igreja
tomando caminhos de rebelião, de afronta a pastor, de pecado, de adultério, de prostituição, de mentira, de engano. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar. Lembra de onde eu te tirei, lembra quem você era, lembra de onde você veio. Traz a memória para não entrar pelo caminho da desobediência. Porque se alguém lembrar quem você era, você não deixa de obedecer a Deus, porque você tem medo de voltar para onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou, irmão. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que se não fosse a mão de Deus, eu já estaria numa sepultura. Eu sei que se não fosse a mão de Deus, eu já estaria numa cova. Eu sei que tem gente que está aqui, que se não fosse a mão de Deus, você volta para o presídio, você volta para aquele hospital, você volta para aquela cama, você volta para aquela depressão, você volta para aquela síndrome do pânico. Então hoje Deus está dizendo, traz à memória o que eu já fiz, pega a tua história e glorifica o meu nome na sua vida. Alguém tem um motivo para adorar a Deus aqui nessa noite? Alguém tem um motivo para glorificar o Senhor aqui? Não, deixa eu melhorar essa pergunta. Alguém já viveu um milagre da parte de Deus e pode levantar a mão e glorificar o Senhor aqui hoje? Primeiro, a pregação do profeta visa trazer memória. Eu vos fiz subir do Egito. Segundo, a pregação do profeta visa gerar no povo gratidão, porque o Senhor diz assim, eu vos livrei de todos os opressores. Terceiro, a pregação do profeta visa gerar esperança, porque ele diz, não tenham medo. A pregação do profeta visa gerar consciência da realidade, porque Deus termina a profecia na boca do profeta, dizendo assim, não obstante ao fato de eu ter feito tudo isso por vocês, vocês não me obedeceram. Vocês não seguiram a minha lei. Vocês não seguiram a minha palavra. O profeta chama eles à realidade, expõe o pecado, fala duramente com eles, dizendo, ei, eu fiz grandes coisas na vida de vocês. E nós podemos dizer também aqui nessa noite, grandes coisas o Senhor já fez em nossa vida. Mas porventura, será que não acontece conosco o que estava acontecendo com eles? A Bíblia diz, e embora tenham vivido grandes coisas, deixaram de obedecer ao Senhor. Deixaram de ser fiel, deixaram de adorar a Deus, deixaram de glorificar ao Senhor. Pelo que Deus levanta o profeta e traz essa realidade diante deles. Mas é interessante a gente observar que quando o profeta traz essa realidade, ele termina a profecia por aqui. Se fosse hoje, na nossa escola de obreiros, se fosse hoje, obreiros, na nossa aula de homilética para novos obreiros que estão aprendendo a pregar, nós diríamos o seguinte, esse pregador é um pregador fraco, esse pregador é um pregador ruim. Por quê? Porque ele fez tudo isso, mas não concluiu a mensagem. A conclusão aqui, teoricamente, deveria ser, arrependam-se, que Deus vai fazer alguma coisa. Só que ele não conclui, ele não termina, ele fala do pecado e vai embora. E eu lendo isso aqui, comecei a me perguntar, por que que o profeta não conclui a profecia? E algo veio ao meu coração, ele não termina a profecia, porque o povo já tinha entendido qual era o caminho. O povo já sabia o que deveria fazer. Então ele expõe o pecado e deixa no ar, como quem diz, a partir de agora, você já sabe o que tem que fazer. E o fato é que muitas vezes nós estamos diante de problemas, de adversidades, de lutas, e você está pedindo uma resposta de Deus. E talvez a resposta de Deus para você aqui hoje seja essa, você já sabe o que tem que fazer. Eu vou dizer para alguém que o teu problema não é falta de conselho. O teu problema não é falta de direção. O teu problema não é falta de ensinamento. Você já sabe o que tem que fazer para mudar essa história. Você já sabe o que tem que fazer para mudar essa situação. O problema é que você sabe o que tem que fazer, só não tem coragem de tomar atitude. Você sabe que essa amizade não está te levando a lugar algum.
Só está faltando coragem para dizer: sai da minha vida. Você sabe que esse relacionamento, esse namoro, está te levando para o fundo do poço. Você só não tem coragem de chegar lá e dizer: sai daqui, você está atrapalhando a minha vida espiritual. Você já sabe o que tem que fazer. A questão é, está faltando coragem. Está faltando atitude. Mas que Deus te encha de coragem aqui hoje. Que Deus te encha de força para você fazer o que você tem que fazer a partir de hoje na sua história. O profeta se levanta, entrega essa profecia e Deus vai começar a responder ao clamor do povo. Depois deles clamarem e Deus levantar um profeta, Deus então vai começar a responder o clamor. E como é que Deus responde o clamor do povo? Vem um anjo, e o anjo desce debaixo de uma árvore e fica ali. E o anjo fica observando que dentro da nação tem um homem chamado Gideão. E ele está lá no lagar, malhando trigo. Óbvio, você sabe disso. Lagar não é o lugar para malhar o trigo. Mas ele está malhando o trigo ali para esconder dos midianitas. Para que quando eles venham, eles não consigam achar e ele guarde alguma produtividade para si. E quando ele está ali, malhando o trigo no lagar e o anjo está perto dele, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece diante de Gideão. E quando aparece diante dele, vendo a atitude dele, que estava malhando o trigo no lagar, o anjo olha para ele e diz: o Senhor está com você, homem valoroso. Quando o anjo diz para Gideão: Senhor, o Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, e ele recebe uma notícia da parte de Deus por intermédio do anjo. E a notícia é: a nação está afundada, a nação está em crise, o inimigo está prevalecendo, mas eu vi em você, há uma força dentro de você, há algo especial dentro de você, e Deus usará isso para mudar a história da nação. E quando o anjo diz para Gideão: você vai livrar Israel da mão dos inimigos, o Gideão dá a resposta pronta para o anjo. Ele diz: Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre na minha terra. Você percebe, irmão, que quando Deus chamou Gideão para livrar Israel, ele falou de duas coisas muito atuais hoje. Primeiro, ele falou do estereótipo. Ele diz o seguinte: ei, eu não tenho aparência, eu não tenho porte físico, eu não sou fisicamente o que se espera de um herói, eu não sou fisicamente o que alguém espera de um libertador, eu não posso ser o libertador porque fisicamente eu não preencho o estereótipo. E essa geração aí fora, diga-se de passagem, mais do que nunca, estão afundados na busca por preencher o estereótipo que a sociedade espera. Nós fazemos de tudo para preencher o estereótipo, para preencher o padrão, a aparência, na tentativa de sermos melhores aceitos. E nós achamos que preenchendo a aparência, preenchendo o estereótipo, vai ficar mais fácil para que alguém nos aceite, para que alguém invista em nós. É por isso que alguém faz de tudo para andar nas roupas da marca, para comprar o celular de última geração, para morar em determinado lugar. Às vezes não podendo, mas faz de tudo para preencher o estereótipo, para preencher a aparência. As academias estão lotadas, porque alguém acredita que se não preencher o estereótipo que a sociedade quer, nunca vai ser bem aceito, nunca vai chegar em lugar algum. E alguém já disse que academias estão cheias de pessoas com corpos bonitos e mentes vazias. E eu não tenho nada contra a academia, eu só tenho contra quem cuida do corpo e esquece da alma. E tem gente correndo em busca do estereótipo, preencher o padrão. E foi a primeira coisa que Gideão disse: eu não posso livrar Israel. Por quê? Porque não tenho estereótipo, eu não tenho o padrão que se espera. E segundo, ele diz: eu também não tenho dinheiro, eu também não tenho recurso. Resumindo, o que ele está dizendo é: eu não tenho aparência e eu ainda sou pobre. Pobre e sem aparência. É isso que ele está dizendo para o anjo: eu não posso ser usado porque eu sou pobre e não tenho aparência. Mas eu gosto desse texto.
Quando ele diz, eu sou pobre e não tenho aparência, o anjo olha e diz, vai que Deus está contigo. Deus parece que gosta de confundir as coisas, sim ou não? Deus de vez em quando parece que Deus gosta de inverter a lógica humana. Quem é de nós, irmão, que se fosse separar um libertador, a gente ia pegar o pobre sem aparência? Sendo bem sincero, dentro de nossa perspectiva, a gente vai pegar quem tem estereótipo de rei, quem tem cara de rei, quem tem cara de libertador, quem tem cara de guerreiro, quem tem dinheiro para investir. Só que Deus inverte tudo. E Deus diz, eu vou pegar quem ninguém acredita. Eu vou pegar quem ninguém dá nada. Eu vou pegar quem ninguém está investindo. E eu vou levantar para mostrar que a glória não é do homem. A glória é minha. E eu levanto quem eu quero do jeito que eu quero, para que o meu nome seja adorado na igreja. Só que é um senso de humor de Deus. Porque quando o anjo fala sobre libertar, o Gideão já tem na mente a imagem do libertador ideal. É mais ou menos assim, como se eu falasse aqui que Deus vai levantar um super-herói. Quando eu falo super-herói, irmão, o que é que vem na tua mente? Quando eu falo super-herói, na mente de alguns vem o super-homem, vem o Thor, vem o Batman, vem o Hulk, vem qualquer coisa assim. Eu disse que Deus vai levantar um super-herói. Só que aí Deus pega e ao invés de aparecer com um Thor da vida, Deus aparece com o Chapolin. Deus aparece com o seu Madruga. Deus pega um que não tem nada a ver com a aparência, não tem nada a ver com aquilo que se espera, e o povo dizendo, vai chegar um com aparência de libertador. Aí Deus pega um pequenininho, coloca na frente do povo e diz, é esse aí que eu vou levantar, só para mostrar que eu sou o Deus dessa obra. Não, eu vou liberar uma palavra aqui hoje, irmão. Deus pode levantar o menor dessa casa. Não, eu vou repetir, Deus pode levantar o menor dessa casa. Eu não pedi para você fazer nada até agora, eu vou pedir a primeira vez. Se você tem comunhão com quem está perto de você, pegue na mão dele e diga para ele, hoje Deus pode levantar o menor dessa casa. Diga, hoje Deus pode levantar o menor dessa casa. Quem é grande, sai da frente. Quem acha que é forte, sai da frente. Os pequeninos, levanta a mão e adora, porque Deus está dizendo, eu te levanto para a minha obra. Eu sinto a presença de Deus nessa casa. Eu estou sentindo de Deus de falar para alguém aqui, Deus vai levantar um pequenino no meio dessa igreja aqui hoje. Eu estou sentindo de Deus de falar para alguém aqui, Deus vai levantar o menor, aquele que ninguém acredita, aquele que ninguém dá nada. Chegou o tempo de Deus para alguém nessa casa. Deus está dizendo na minha boca, eu vou virar a fila e eu vou levantar os pequeninos. Eu vou virar a fila e eu vou levantar alguém para uma obra poderosa. O Senhor é contigo, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel. Eu li isso aqui essa tarde, irmão, vai nessa tua força. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor está brincando comigo? O rapaz acabou de falar, eu sou feio e pobre, eu sou fraco, pobre, sem recurso. E o anjo diz, vai na tua força. Que força é essa, irmão? Que o anjo viu em Gideão, que ele mesmo está dizendo que é fraco. Como é que o anjo diz, vai na tua força? E eu fiquei pensando muito rapidamente o caminho para o encerramento. Gideão tem uma força escondida, uma força oculta dentro dele. E essa força oculta de Gideão gera nele pelo menos 3 coisas que não ficam visíveis dentro de um primeiro cenário, mas que quando você olha, elas aparecem diante de nós. O que é que a força de Gideão gera nele? Que quem sabe o homem não estava vendo, mas Deus estava enxergando. A força de Gideão tem pelo menos 3 aspectos diferentes. Quais são eles? Primeiro, a força de Gideão é uma força que gera inconformidade. Porque está todo mundo aqui, conformado. Está todo mundo deixando os midianitas deitar e rolar. Mas o Gideão, ele está inconformado. Ele está malhando trigo no lagar. E está dizendo, eu não aceito o midianita levar o que eu trabalhei para gerar. Ele está dizendo, eu estou inconformado. Eu não aceito. E eu vim aqui dizer para alguém, Deus está procurando pessoas que queiram estar inconformados nessa última hora.
Porque sabe qual é o problema? É que 99% das pessoas que estão dentro da igreja hoje estão acomodados, conformados. 99% das pessoas hoje estão acomodados com a situação que vive, com o problema, com a frieza espiritual, com o pecado rondando. Estão conformados, acomodados, mas Deus não procura conformados e acomodados. Deus está procurando gente que diga: eu estou inconformado, e Deus vai mudar essa história. Deus está procurando gente que esteja inconformada, gente que não aceita a situação. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não se conforme com esse mundo. O que é não se conformar? É dizer: eu não aceito do jeito que está, eu não aceito o caminho que está tomando. Ei, receba essa palavra. Deus está dizendo na minha boca: eu procuro alguém que diga: eu não aceito, eu não me conformo com as coisas que eu estou vendo. Deus está procurando gente inconformada. Deus está procurando gente que não se prostra. Ei, existem aqueles que quando Nabucodonosor levanta a estátua, eles beijam o pé, porque estão conformados, porque estão acomodados. Mas Deus está procurando a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diga: eu não me conformo e eu vou na direção oposta. Deus está procurando os inconformados. E eu preciso dizer: se Deus procurar 2 inconformados aqui hoje, eu quero ser o primeiro. O segundo está aqui, levante a sua mão. Quem são os inconformados? Os inconformados são aqueles que dizem: eu não vou chamar de normal o que Deus chama de profano. Quem são os inconformados? São aqueles que dizem: eu não vou chamar de relacionamento moderno o que Deus chama de adultério. Quem são os inconformados? São aqueles que dizem: eu não vou chamar de moda o que Deus chama de espírito, de sensualidade. Quem são os inconformados? São aqueles que dizem: eu não vou chamar de tendência o que Deus chama de blasfêmia. Quem são os inconformados? São aqueles que dizem: eu não vou chamar de intelectualidade aquilo que Deus está chamando de frieza espiritual. Eu sou inconformado. E se tem alguém inconformado aqui, levante a sua mão, porque Deus está dizendo: eu vou te usar para fazer a diferença. Deus procura gente inconformada. Deus procura gente que não se prostra. Deus procura gente que não se curva. Deus procura homem e mulher de coragem nessa última hora. Há uma geração conformada. A ideologia de gênero está aí. O adultério, a prostituição, o engano está aí. E há uma geração que está dizendo: nós temos que ficar caladinhos. Nós não podemos caçar problema. Nós não podemos pregar contra. Nós temos que ficar aqui na nossa posição neutra, porque se nós nos levantarmos, alguém vai perseguir a igreja. Há uma geração conformada. Há pregadores conformados. Pregadores que tomam as tribunas hoje apenas para massagear o ego. Eles pregam 1 hora, eles não citam um versículo, mas eles citam Nietzsche, Platão, Voltaire, eles citam Sócrates, mas eles não falam da Bíblia. Há uma geração de pregadores que vem para os nossos altares massagear o ego da igreja. Eles chegam em nossos altares com as suas calças coladinhas, a camisa coladinha, todo sensual, rebolando no púlpito e trazendo uma mensagem para agradar o ego. Mas eu quero dizer, tem gente inconformada no meio da igreja, tem gente inconformada, e Deus vai usar para fazer a diferença. Há uma geração que está inconformada. Há uma geração que não se prostra. E a força de Gideão é uma força que primeiro gera inconformidade. Segundo, é uma força que busca novas estratégias. Por quê? Porque todo mundo vai malhar o trigo na eira. Gideão diz: todo mundo vai estar fazendo assim, eu recebi de Deus uma estratégia, eu vou fazer diferente, e ele vai malhar o trigo no lagar. A força de Gideão é uma força que gera novas estratégias.
Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, se prepare, porque Deus vai te dar novas estratégias para mudar a história. Não, deixa eu repetir isso. Deus quer fazer uma coisa nova na vida de alguém aqui. Eu vou dar uma palavra de Deus para essa igreja. Preste muita atenção. A palavra de Deus para essa igreja na minha boca é: não se espante se coisas novas começarem a acontecer no meio dessa casa, porque Deus está dizendo: eu sou o Deus de novas estratégias nessa casa. Ei, não se espante se Deus levantar alguém de uma maneira que você nunca viu. Não se espante se alguém começar a pregar de uma maneira que você nunca viu. Não se espante se um músico desse começar a tocar e ser envolvido, como o pastor falou aqui, em um mistério que essa igreja nunca viu acontecer até agora. Porque Deus está dizendo na minha boca: eis que eu faço uma coisa nova. Eis que eu faço uma coisa nova. Eis que eu faço uma coisa nova no meio dessa casa. Deus é Deus de novas estratégias. E eu caminho para o encerramento. Quando o anjo faz promessas para Gideão, Gideão edifica um altar. E ele chama esse altar de Jeová Shalom, que significa: o Senhor é paz. O Senhor é? O Senhor é? Não, peraí, irmão. Tem midianita, Lucas. Eles estão levando tudo. Eles estão destruindo tudo. Eles estão quebrando tudo. Mas Gideão recebeu promessa. E diante da promessa, ele diz: a luta ainda está aqui, mas eu já tenho paz. Ele está dizendo: eu sei quem me fez a promessa. O problema ainda está aqui, mas se ele me prometeu, eu estou em paz, porque ele vai cumprir a palavra. Deus está dizendo para alguém aqui: receba paz no seu coração, receba paz na sua alma, porque aquele que te fez a promessa é poderoso para cumprir a sua palavra. Gideão se levanta, ajuda. Gideão se levanta, recebe promessas de Deus. Você conhece a história. Você vai livrar Israel. Gideão saiu tão impactado com aquela promessa que ele saiu para fazer a diferença e começou primeiro a pegar a sua própria casa. Diz: já que é para mudar a história, vamos começar por aqui. Ele faz dentro da sua casa uma revolução. Gideão está tão ousado que o altar de Baal que Israel estava cultuando, ele vai no meio da noite e ele mete o pé e ele derruba tudo e ele quebra tudo. E eu acho interessante que a Bíblia diz que quando Gideão quebrou o altar de Baal, muitos do povo se levantaram e queriam matar Gideão, porque ele destruiu o altar de Baal. Eles queriam matar Gideão porque Gideão quebrou o altar de Baal. Muitos do povo. Só que preste atenção, o texto começa dizendo que muitos do povo estavam clamando ao Senhor. Só que mais adiante diz que muitos do povo queriam matar Gideão porque derrubou o altar de Baal. Sabe o que significa, irmão? Tinha uma parte do povo que estava clamando pelo Senhor. E tinha uma parte do povo que queria cultuar Baal. Tinha uma parte do povo clamando por Jeová. E tinha uma parte do povo clamando por Baal. Só que nesse texto, Deus está mandando anjo. Deus está mandando profeta. Deus está dando sinal. Deus está dando promessa. Não por causa de quem cultua Baal, mas porque no meio do povo, Deus viu que ainda tem gente clamando. Não, eu vou repetir isso. Deus viu que no meio do povo ainda tem gente com o joelho dobrado. Alguém está cultuando a Baal, está cultuando a Baal. Alguém está cultuando outros deuses, está cultuando outros deuses. Mas Deus viu, no meio do povo ainda tem gente que ora. No meio do povo ainda tem gente que jejua. No meio do povo ainda tem gente gritando e dizendo: santidade convém a essa casa. E por causa daqueles que estão no meio do povo e que estão clamando ao Senhor, Deus estava dizendo: o meu anjo vai descer e eu vou mudar a história dessa nação. Eu recebo uma palavra de Deus na minha boca para dizer para essa igreja que hoje tem gente aqui que ainda está na oração.
Tem gente aqui que ainda está levantando no meio da madrugada para oração. Não se iluda, ainda tem mulher de jejum e oração no meio desse ciclo de oração. Ainda tem músico que ora, ainda tem jovem que vai para oração, ainda tem uma igreja que não se curvou no meio do povo, ainda tem gente buscando. E Deus está dizendo: por aqueles que clamam, eu desci na terra e vou fazer milagre nessa casa. Eu sinto Deus nessa casa. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui para dizer: Deus enxergou aqui no meio remanescentes nessa noite. Deus viu aquela irmãzinha dobrando o joelho no meio da madrugada e dizendo: Senhor, nós queremos um avivamento para a tua obra. Deus viu aquele jovem dizendo: se é para cantar igual todo mundo, eu não quero cantar, eu quero cantar debaixo de glória, eu quero cantar debaixo de poder. Deus viu alguém dizendo: se é para pregar igual todo mundo, não quero, eu quero glória. E Deus está dizendo: por aqueles que clamam, eu desci na casa e encho essa casa da minha presença. Deus viu que ainda tem gente que clama. Deus viu que ainda tem gente que ora. E a minha pergunta aqui hoje é: aonde estão aqueles que ainda clamam pelo Senhor? Aonde estão aqueles que ainda têm sede de um avivamento? Aonde estão aqueles que ainda acreditam que Deus batiza com o Espírito Santo? Aonde estão aqueles que acreditam que Deus ainda renova? Aonde estão aqueles que acreditam que a casa pode ser tomada pelo barulho de língua estranha e que não tem homem aqui te impedindo de adorar, mas você pode dar liberdade para Deus fazer coisas grandiosas? Aonde estão aqueles que não se curvam? Se você já se prostrou, eu quero te dar uma palavra: volta para casa. Você é daqueles que vão fugir, mas a palavra de Deus na minha boca é: eu vi que tem gente que clama, eu vi que tem gente que busca, eu vi que tem gente que ainda me adora nessa casa. Por causa daqueles que clamavam e por causa daqueles que ainda clamam, Deus fez grandes coisas. E Deus fará grandes coisas por causa daquele joelho, daquela campanha de jejum, daquela campanha de oração, Lucas. Aquela oração no meio da madrugada, que você acordou e não sabia porque perdeu o sono e diz: eu perdi o sono, eu vou orar. E quando foi orar, pediu para Deus derramar um avivamento. E Deus está dizendo: eu vi que ainda tem gente que clama. Tem gente que beijou o pé de Baal? Tem, está cheio. Mas ainda tem gente clamando. Ainda tem oração subindo dessa casa. Ainda tem alguém dizendo: Senhor, eu quero ser usado por ti, usa-me como um profeta na tua obra. E Deus desce para livrar Israel. E é interessante, você conhece a história. Deus levanta 300 homens para estar junto com Gideão. O texto começa com Deus mostrando a força oculta que havia dentro de Gideão. E o texto termina com Deus mostrando mais 300 homens de guerra do lado de Gideão. Porque Deus estava dizendo: eu procurava só um. Se eu encontro um, eu levanto esse um, e ele vai influenciar mais 300 para fazer a minha vontade. E o que Deus está dizendo na minha boca é: eu procuro um inconformado aqui hoje. Eu procuro um que não se prostra. Se Deus achar um, aí vai a palavra: Deus vai levantar mais 300. Deus procura um obreiro, Deus levanta mais 300. Um músico, Deus levanta mais 300. Um jovem, Deus levanta mais 300. Um crente, Deus levanta mais 300. A questão é: quem é que Deus pode usar? Se Deus pode usar você, levante as duas mãos e diga: usa-me para a tua glória. Se há alguém inconformado aqui, eu quero te convidar. Vai se colocando em pé no seu lugar, com a sua mão levantada, adorando o Senhor aqui nessa noite. Só os inconformados. Os conformados podem ficar sentados, pode ficar quietinho, pode ficar prostrado. Mas aqueles que estão inconformados e que dizem: eu quero mais de Deus, eu quero ver milagre acontecendo, eu quero a graça de Deus se manifestando. Deus estava procurando você. Deus estava procurando você, Gideão.
Deus estava te procurando, Gideão. O anjo do Senhor passou pela terra procurando um que não se dobra, um que não se curva. Se Deus acha, Deus diz: é você que eu vou levantar, e você vai influenciar a gente para fazer a diferença. Eu tenho 5 minutos para encerrar, mas eu quero perguntar: aonde tem alguém aqui com um sentimento de inconformidade no seu coração e que diz: não, eu não quero só o que nós vivemos até aqui, eu quero viver mais de Deus a partir de agora. Eu quero viver mais do Senhor a partir de agora. Se você é essa pessoa que Deus está procurando, eu quero orar especialmente pela tua vida. Se é você, sai correndo do seu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar junto com você aqui nessa noite. Venha, venha. Isso, vem correndo. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você aqui. Só os inconformados, só aqueles que não se prostram, só aqueles que não se curvam, só aqueles que não beijam o pé da estátua, só aqueles que não vão de acordo com a maioria, aqueles que não seguem a onda da maioria, mas estão aqui para dizer: eu quero ser diferente, eu quero que Deus me use para uma obra poderosa nessa terra. Vem, porque Deus vai te levantar. Venha, 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 venha. Eu quero orar por você. Alguém pode louvar o Senhor aí? Venha, venha. Aonde estão aqueles que não são batizados com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a sua mão bem alto. Eu quero te conhecer. Isabelle, cadê a Isabelle para louvar? Isabelle, tá aqui, já tá ali. Cadê os que não são batizados com o Espírito Santo? Segura. Eu quero que quem não é batizado com o Espírito Santo venha bem na frente do altar aqui. Os que não são batizados, vem aqui. Vem, vem, vem. Fica bem na frente do altar. Quem não é batizado, levanta a mão para a gente te conhecer. Fica com a sua mão levantada 1 minuto. Os irmãos obreiros, podem me ajudar? Podem? Eu vou pedir, desce ali, adota um jovem desse que está com a mão levantada. As irmãs do círculo de oração dessa igreja, tá vendo moças aqui com a mão levantada? Não deixa sozinha não. Sai do seu lugar, vem aqui, adota uma moça dessa em oração agora. Alguém que é batizado com o Espírito Santo com alguém que não é. Chega perto dele, abraça ele. Eu estou vendo jovens sozinhos aqui ainda. Venha, venha. Isso, obreiros, os irmãos da igreja, os jovens cheios do Espírito Santo. Vem aqui. Chega perto desses jovens aqui que não são batizados com o Espírito Santo ainda. E nós vamos orar. E Jesus pode batizar alguém. Jesus pode renovar alguém. Eu só vou te dar uma palavra: ninguém é batizado de boca fechada. Então eu quero que ninguém ministra para alguém ser batizado também de boca fechada. Então você comece a orar agora. Coloque a sua mão sobre ele, comece a falar em línguas. Comece a orar agora enquanto ela vai louvar o Senhor. Eleve o tom da adoração, a igreja pode adorar. Levante a sua mão para cima. Aumente o som da adoração. Aumente o som do louvor nessa casa. Isso, vai orando, vai. Vai orando. Eu não sei andar sozinho. Ore, 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 ore. Com minhas forças eu não consigo. Isso, ore. Eu preciso ser guiado por ti. Preciso ser ajudado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para... Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como a criança de colo que precisa da mãe para... Isso! Seja cheio dessa presença agora! Seja cheio dessa graça agora! Ainda da mãe pra seja andar, cheio dessa unção agora! Que eu sou essa presença! As coisas pega essa graça, pega! Cai no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir. Isso, mas com a tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar. Do céu nós vamos cantar. Do céu
do céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu Ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro Ele vai me apresentar. Desse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. O céu é teu e você pode andar. Lindo céu, eu quero entrar lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu nós vamos adorar Santo é o Deus de Israel. Lindo céu, eu quero entrar lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, lá no céu nós vamos adorar Santo é o Deus de Israel. Santo. Já tem alguém batizado? Isso, ora por essa criança, ora por ela. Ora por ela. No lindo coral, todos nós vamos cantar. No lindo coral, todos nós vamos cantar. Santo, Santo, no lindo coral, todos nós vamos cantar. Mas alguém está sendo batizado já, olha só. Olha a camandara vai. Esse moço ali, ó. Isso, toca nele pra mim. Isso. Ora por ele aqui, traz ele junto. Ora por aquele menino de óculos ali, ó. Isso, ora por aquele menino ali, ó. Isso, ora junto com eles aí, ora. Eu estou vendo algo de Deus descendo ali agora. Receba. Ora por ele, receba. Jesus está batizando aqui. Acende outra vez tua chama em nós. Adore. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Adore, pega. Nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa geração pode incendiar e vem nos batizar. Batiza mais alguém, batiza. Acende a chama em mim, me batiza com fogo. Ore que Jesus está batizando. A chama em mim, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Olha lá, já está sendo cheio. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, cheio.
mais alguém batizado aqui, ó. Jesus está batizando vários jovens com o Espírito Santo. Se eu fosse você, levantava essa mão. Se eu fosse você, adorava. Tem vários jovens aqui batizados com o Espírito da promessa. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Olha aqui, vem Jesus, Jesus ainda batiza. Jesus ainda batiza. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Aonde for mais gente batizada, vai dando vem sinal. Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Fala em línguas. Fala em Vem línguas. Jesus, Fala em línguas. vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor. Enche-me O clamor chegou e o céu abriu sobre essa casa. glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, Olha Jesus batizando. Batizou. Deus, enche-me, Deus, Dominante, salvar. Surgicaua, terra dupla. e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Segura. Olha quantos jovens batizados com o Espírito Santo aqui. É por isso, irmão, que eu prego tranquilo. Que eu sei que o segredo não é oratória de pregador. O segredo é fidelidade à palavra. O resto Jesus faz. E essa igreja não vem aqui por emocionalismo. Essa igreja vem aqui porque há um manto de glória sobre essa casa. E Jesus ainda batiza. Escute. Se conseguir segurar, segura. Senão vai dando glória aí. Escute. Eu vou devolver o microfone. Porém, antes de entregar esse microfone, eu não posso devolver a palavra sem fazer a pergunta que eu vou fazer aqui agora. E a pergunta que eu vou fazer aqui é uma pergunta seríssima. E ela pode mudar o seu destino e o destino da sua família. Preste muita atenção. A pergunta que eu quero fazer aqui hoje é: se tem alguém no meio dessa multidão que aqui está, que ainda não é evangélico, ou está afastado da igreja, e não me importa por que motivo você se afastou da igreja. Alguém diz: pastor, eu me decepcionei. Pastor, eu fui levado por um convite. Quando eu vi, já estava fora. Não interessa o motivo. Eu quero perguntar se tem alguém que hoje, ao ouvir essa palavra, diz: pastor, eu não posso fugir do que Deus tem para minha vida. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar a sentir o que esses jovens estão sentindo aí. Eu quero renovar a minha aliança com Jesus. E escute, aceitar Jesus não é aceitar a placa de igreja, é aceitar que Ele cuide da sua história. Alguém diz: pastor, eu não vou para a igreja, eu bebo, eu fumo, eu vou para a balada, estou cheio de vício.
Deus não quer santo, Deus quer você do jeito que você está. Depois é Ele que te santifica. Eu quero perguntar: aonde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus? Levante a sua mão. Cadê você? A primeira pessoa já está aqui, venha. A segunda pessoa já está ali, venha. Venha, 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 venha. Não deixa ela ir sozinha, não, vem junto com ela. Já tem duas aqui. Não, é para você melhorar esse glória, irmão. É para você melhorar. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Cadê a terceira pessoa que vai voltar para Jesus? Está voltando também? A terceira pessoa está aqui voltando já. Cadê a quarta pessoa que quer voltar para Jesus? Levanta a mão lá no alto, eu quero te conhecer. Vem, 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 vem. Não fica sozinho não, está voltando para Jesus, vem. Alguém conduz essas pessoas até diante do altar. Jomenante, Façarábia, Orgue Kawassada Baix. Vem, 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 vem. Vem. Eu perdi as contas aqui. Cadê a próxima pessoa? Ei! Se afastou da igreja, mas Deus está te chamando. Deus está te dando a oportunidade. Está vindo mais alguém. Está vindo mais alguém já. Jesus. Ah, meu Deus do céu. Escute isso aqui, ó. Preste atenção. Eu vou continuar esse apelo, mas preste atenção no que eu vou te falar. Pastor, isso aqui é a resposta de Deus. O senhor sabe, pela bondade de Deus, cada final de semana a gente está num lugar diferente pregando. Às vezes a gente participa de congressos com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e não tem nenhum batizado com o Espírito Santo. Não tem nenhuma salvação, porque as pessoas estão acomodadas só aquilo que tem. Eu vejo aqui nessa noite de sábado, Jesus batizando, salvando. Isso é motivo para você glorificar com toda a força da tua alma, porque isso é sinal que Deus está nessa casa. Isso é sinal que Deus confirma essa obra. Ei, tem mais alguém que precisa voltar? Precisa entregar a sua vida para Jesus? É a sua hora. Ei, se afastou, mas eu vou te dar uma palavra: o teu lugar no meio dos jovens ainda está reservado. E Deus está te esperando. Volta. Tem mais alguém que precisa voltar? Quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou encerrar esse apelo. Se tiver mais alguém, venha. Venha correndo diante do altar e nós vamos orar pela sua vida. Se tem alguém, levante a sua mão. 1. Tem mais alguém? Levante a sua mão. 2. Eu vou encerrar essa. Jovem, Jesus está te chamando. Ele fechou a sepultura para você chegar nessa casa aqui hoje e ouvir essa palavra e ouvir o convite do céu dizendo: volta para a minha presença. Quer voltar? Levante a sua mão e eu vou encerrar esse apelo. Se tem mais alguém, é a última vez que eu te chamo. Quer voltar? Levante a sua mão agora e eu oro pela sua vida. Tem mais alguém? 3. Feche seus olhos. Pai querido, Deus de louvor, Deus de glória, Pai, o Senhor sabe o clamor que foi feito nessa igreja e o quanto eles oraram para que isso acontecesse, para que houvesse batismo, para que houvesse salvação. Verdade é, Senhor, inimigos no mundo espiritual se levantaram também. Por esses dias, pelo início dessa semana, se levantou no mundo espiritual uma potestade dizendo: nós vamos fechar o céu para que nada aconteça naquele congresso. Mas hoje, uma vez mais, o anjo do Senhor desceu nas regiões celestes e toda a oposição espiritual bateu em retirada, e a tua glória desceu no meio dessa igreja. Projetos do inimigo foram desfeitos, projetos do diabo foram desfeitos, e a tua presença veio sobre essa casa. Alguém que estava torcendo contra, viu uma vez mais que o Senhor é o Deus dessa obra,
E assim, Senhor dos exércitos, eu peço, esses que foram batizados com teu Espírito, conserva-os cheios da tua presença. Esses que estão voltando para a tua casa, renova eles aqui agora, Pai. Renova eles aqui agora. Renova eles aqui agora. Renova alguém que está voltando para a sua casa com a tua presença agora. Enche aqui agora, Senhor. Faz milagres e que a tua glória se manifeste no meio da igreja. Não para a minha glória, mas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. A geração dos inconformados, levante a mão, glorifique ao Senhor que fez grandes coisas nessa casa. Todo enterro